Se as outras nações estão tão preocupadas assim com o que disse Lula na China, com o que disse Lula em Dubai, sobre a questão da guerra da Ucrânia, é porque o Brasil está voltando a ter um protagonismo diferenciado na geopolítica internacional, né? Então, ninguém vai bater em cachorro morto, é evidente. Você não viu nos últimos 4 anos nada acontecer nesse sentido, né? As únicas pautas que se discutiam na política externa e dentro do Itamaraty com os demais países, e sempre com países alinhados ao próprio governo, né? Eram questões de costumes, né? De moral, de direitos humanos, direito das mulheres, a negativa aos direitos das mulheres, a negativa à identidade de gênero, que erroneamente todos chamam de ideologia de gênero, que não existe, né? A identidade é que fala mais alto, mas a ideologia foi um termo criado por um bispo católico e acabou sendo difundido muito entre as igrejas evangélicas para tratar da questão da transexualidade, né? Da homossexualidade também. Então, Beto, eu acho que quando a gente tem uma repercussão grande, como teve em torno das declarações do Lula, eu acho que a gente está voltando a ter esse protagonismo externo, né? É só tomar cuidado para não favorecer esse ou aquele sistema, né? Mesmo porque o comércio internacional ele não tem ideologia e não tem cor política, né? Então eu acho importante isso. Eu acho importante também, como o Lula recebeu um convite do governo da Ucrânia, que viaje também à Ucrânia para visitar a situação em loco, para ver como que está. Eu particularmente concordo com ele. Se os Estados Unidos e a Europa não cedessem tanto no sentido de confronto com a Rússia, a situação já estaria, acredito que mais ou menos resolvida. O problema é que Estados Unidos necessita desse protagonismo internacional que ele acabou perdendo com o fim da Guerra Fria, né? Então era Ocidente versus Oriente, Ocidente versus Ásia, né? Era os Estados Unidos no Ocidente e a União Soviética na Ásia, né? Então era uma briga muito grande, era uma discussão muito acirrada e o protagonismo, pelo menos o protagonismo que nós tínhamos, que era divulgado aqui para todos nós, era o protagonismo dos Estados Unidos, né? Então, com esse posicionamento, é evidente que há uma forma de se pensar em de outras maneiras, né? Para que não haja essa estabilidade tão grande de uma nação sobre a outra. A soberania é uma questão que o próprio Bolsonaro já defendia, né? Ele tinha um medo danado que o país fosse invadido para roubarem as riquezas da Amazônia, né? Ele, coitado, ele nem sabe que isso já acontece há muito tempo, né? Inclusive os próprios japoneses chegaram a, a patentear o cupuaçu, né? Como sendo deles, e depois tiveram que rever essa posição. Mas eu acho que é isso aí, Beto. Não, nós temos que pensar nessa situação, nós temos que realmente pensar em dar um fim a esse embate entre Ucrânia e Rússia, né? Que está se tornando uma situação de cunho pessoal, tanto do Volodymyr Zelensky quanto do Putin, né? E que está deixando a questão da guerra de lado apenas para satisfazer as vaidades desses dois dirigentes mundiais, né?
Eu acho que está na hora, sim, porque a gente sabe que a qualquer momento isso não é nenhum alarmismo, é uma realidade, né? Nós podemos ter a eclosão de uma terceira guerra mundial. Nós sabemos que a China está bem alinhada com a União Soviética, nós sabemos que a China tem um potencial militar muito grande e sabemos que Estados Unidos, com a OTAN, que já deveria ter sido extinta quando acabou a Guerra Fria, né, mas continuou sendo reforçada cada vez mais, nós temos um embate muito sério aí. Nós temos que pensar nisso, nós temos que pensar que nós corremos esse risco, sim, e isso daí já é uma análise de muitos especialistas em geopolítica, né? De que possa haver um descuido. E a gente sabe que para haver um descuido num embate dessa natureza é apenas o dedo em relação a um botão, né, Beto? É uma situação realmente preocupante. Eu acho que preocupa, deveria preocupar a todo mundo. Nós estamos no embate agora novamente com a questão dos cereais, né, que estão sendo exportados da Ucrânia, né, dos grãos, e que vai vencer agora aquele armistício, né, vamos dizer assim, e eles podem deixar de ser exportados para o exterior novamente. Nós sabemos que a Europa depende em grande parte da energia russa, né? E nós sabemos também que o mundo inteiro, aí não é só o Brasil, aí não é só os Estados Unidos, depende da eletrônica chinesa, né? Mas nós precisamos pensar nisso, sim, nós não podemos correr esse risco novamente, porque aí sim todos nós seríamos atingidos, disso eu não tenho dúvida. E você sabe, uma grande guerra é um problema muito sério para um planeta aí, que já viveu duas. Eu acho que uma terceira seria de consequências inimagináveis.